Olá, pessoal, Shalom para todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. A você que está chegando agora, seja bem-vindo a mais um vídeo muito especial que eu decidi gravar. Confesso que eu pensei muito antes de gravar esse vídeo, mas decidi gravar esse vídeo contando um pouco da minha história. Então, o vídeo de hoje é a minha experiência com o ayahuasca. Eu decidi contar a minha história em um vídeo com a minha experiência com esse chá, o ayahuasca. Para você que não conhece o que é o ayahuasca, o ayahuasca tem até uma religião chamada Santo Daime, né? Que utiliza esse chá, que faz o ayahuasca, que ele é um chá alucígeno, né? O ayahuasca, ele é um chá conhecido como Santo Daime, muita gente conhece como Santo Daime, que é a religião, né? Que já é uma religião bastante antiga, mas o ayahuasca é um chá conhecido pelos índios e ele pode ser traduzido como vinho dos mortos ou vinho dos espíritos, né? Ou, né, a bebida dos espíritos também. E ele é feito com o cipó do jagube e o chacrona, né? Os arbustos da chacrona. E é feito desse material aí, que é feito um chá, que tem todo um processo para fazer o chá. Então essa bebida, ela é uma infusão de duas plantas amazônicas, né? Embora ela já exista em vários lugares no mundo, e é conhecido como o cipó de jagube e o arbusto da chacrona, que produz esse chá alucígeno. O que eu vou falar agora aqui no canal, já faz tempo que a gente não coloca vídeo aqui no canal, né? Mas eu decidi gravar esse vídeo para colocar aqui no canal. Estive pensando bem, eu confesso que eu pensei mais de meses se eu poderia gravar esse vídeo e falar tudo o que eu tenho para falar. Pensei muito, mas eu decidi gravar e compartilhar essa experiência com vocês. Quem ainda não me conhece, meu nome é Max, tá? Eu sou cabalista, sou judeu, faço parte da comunidade judaica Shomei Israel de Goiânia. E sou cabalista, sou numerólogo cabalista profissional, trabalho com a numerologia cabalística há 10 anos, tá? E essa é um pouquinho da minha história que eu quero contar para vocês. Sou hipnoterapeuta, sou hipnólogo, tenho alguns materiais escritos, tenho alguns materiais lançados e tenho o canal, que é esse que você está comigo agora. Se você caiu de paraquedas aqui e ainda não sabe, recomendo que você assista os meus vídeos e conheça um pouco mais do meu trabalho, tá? E hoje eu decidi gravar um pouco da minha experiência com o ayahuasca. Bom, o que eu vou falar aqui para vocês é a minha opinião, o meu pensamento, meu ponto de vista, que eu vou conversar aqui com vocês é exatamente o que eu passei, a minha experiência com o ayahuasca. E eu recomendo que você estude, pesquise mais sobre o ayahuasca. Não vai comprar e tomar o ayahuasca, não faça isso. Não compre e vai logo tomando e fazendo e tomando, não. Não tome o ayahuasca sem uma orientação de um grande profissional, de alguém que entende bem isso. Tá bom? Então tá, vamos lá. Vou começar do começo, como dizem, né? Começar do começo. Como vocês sabem, eu vim de uma família de evangélicos, né? Depois eu me converti ao judaísmo, por meus antepassados serem judeus. Por a minha família, meus passados, descendentes de português, vieram para o Brasil, né, para Rio de Janeiro e Espírito Santo, e ali teve a grande difusão da minha família. Então eu fui criado num berço. Não culpo minha família por ter criado nesse berço, eles estavam no caminho errado, eles trajetando no caminho errado, eles estavam servindo as trevas e não conhecia a verdade. E não julgo eles, porque eles, nessa encarnação, eles não conseguiram sair das trevas para a luz, eles não conseguiram se libertar, e infelizmente não se libertaram, e eu não julgo eles por isso, né? Mas
foi dado a oportunidade para mim, humildemente, né? Foi dada a oportunidade para mim conhecer a verdade. E eu agradeço muito por ter me libertado do sistema religioso, tá? Eu quero falar para vocês que no começo foi uma trajetória difícil para mim. Eu estudei 88 religiões. Eu fiz parte de 88 religiões, estudei a fundo essas religiões. Busquei conhecimento. Por quê? Na religião que eu estava, eu olhava para as pessoas e falava assim, essas pessoas não vivem o que elas pregam. Essas pessoas não vivem o que elas dizem. É uma vivência de aparência. As pessoas vão para a igreja, é muita falsidade que tem dentro das igrejas, é muita mentira. Depois que eu descobri que Deus não é o Criador, depois que eu descobri que Jesus nunca existiu, uma pessoa chamada Jesus em carne e osso, nunca existiu essa pessoa. Depois que eu descobri que a Bíblia é um livro completamente errado, cheio de mentiras, cheio de heresias, cheio de lendas, cheio de mitologia, cheio de folclores, coisas que nunca existiram, alguém colocou ali dentro. Eu fui procurar, eu fui pesquisar para mim mesmo sair da Matrix, desconectar do sistema das grades da religião e libertar a minha mente e ser uma pessoa livre, sem dogmas religiosos, sair disso. E eu fui estudar todas essas religiões, mas o problema é que quando eu estava numa religião, eu estava naquela religião e eu me confrontava com coisas erradas. Parece que tinha algo espiritual que falava para mim, Max, aqui não é seu lugar, você não está no lugar certo. Olha, esse erro. Às vezes era revelado para mim em sonho, depois aquilo era revelado para mim pessoalmente, que eu estava no caminho errado. E foi aos poucos que eu fui me libertando, mas eu confesso para você que eu passei por muitas religiões, igrejas, fui várias igrejas, várias. Toquei igreja, cantei igreja, fui tudo que você imaginar na igreja eu fui, tudo. Eu quero contar uma experiência para você de uma igreja aí, não sei se eu posso falar o nome dessa igreja, mas melhor não falar, né? A minha mulher está aqui, não fale o nome da igreja, senão vai dar processo, minha mulher está aqui do outro lado das câmeras. Mas essa igreja, que foi fundada em Brasília por um deputado, acho que você já se tocou, essa igreja arrasta multidões de jovens, multidões, e eu gostava das bandas, porque eram jovens, e a gente se encontrava, era muito bom, não dava vontade de ir para casa, e tinha diversão, a gente pulava, cantava, era muito legal, era muito divertida essa igreja, nossa, era emocionante, era bom demais. E eu cheguei a ser um pastor dessa igreja, né, a dirigir cultos, a ministrar louvores, porque nós tínhamos um ministério de louvor. Nós tínhamos um ministério de louvor, onde a gente viajava para vários lugares com o ministério de louvor. Só que, uma vez, lá na cidade de Tucuruí, lá no Tucuruí tem um bairro chamado Santa Mônica. 3 desses pastores, amigos nossos, que a gente se reunia para jogar bola no fim de semana. Aí vinham os pastores da Quadrangular, os pastores da Mundial, os pastores da Universal, da Sara Nossa Terra, da Bola de Neve, de outras igrejas. Eles se reuniam para jogar bola, jogar futebol. Jogar futebol era muito bom. Então, certo dia, esses 3 amigos meus que eram pastores falaram, Max, vamos te levar num lugar ali. Muito legal, a gente vai lá direto, é muito bom. Tá bom, beleza. Falei para minha mulher que eu ia nesse lugar, não a minha esposa aqui, a mãe do João Lucas. E eu fui para esse lugar com eles. A gente foi nesse lugar. Era uma casa no setor Santa Mônica. Não lembro o nome da rua agora, mas a gente foi nessa casa. E eu achei estranho aquilo. A gente entrou naquela casa. Tinha várias mulheres de calcinha, outras peladas, andando na casa. Alguns jovens bebendo e fumando maconha. Eu sentei ali no sofá. Os 3 que eram pastores dessa igreja foram comigo e começaram a fumar maconha, começaram a se prostituir e muitas cenas obscenas que estavam acontecendo. Eu fiquei muito triste. Falei, cara, o que vocês estão fazendo? Cara, vocês são homens de Deus. O que vocês estão fazendo? Eles falaram, sabe o que para mim? Falaram, cara, relaxa. Você não sabe curtir a vida. Você não está aproveitando o melhor da vida, relaxa. Chamou uma mulher para mim
se prostituir com ela. E eu falei, olha, eu não vou me prostituir, eu sou casado, eu tenho um filho para criar, não vou fazer isso. Meu filho estava novinho ainda, acho que ele devia ter uns 6, 7 meses. Eu falei, olha, eu não estou me sentindo bem aqui nesse lugar e eu vou embora. E tinha as mulheres peladas naquela casa, eles usando droga, fumando maconha ali, e tinha outras pessoas, era uma casa. E a dona da casa era uma mulher, uma mulher assim, de aparenta ter mais ou menos uns 48 anos de idade, que também estava só de calcinha, andando lá, som alto, música alta, funk, tocando aquela coisa toda. Eu não me dei bem naquele lugar. Falei, olha, tô indo embora. Não, fica aí, não, tô indo embora. Peguei um mototáxi que estava passando lá e fui embora. Cheguei em casa, contei para minha mulher, ela não acreditou. Tu tá ficando doido, tu tá maluco. Fulano, ciclano e beltrano são homem de Deus, jamais faria uma coisa dessa. Se você não quiser acreditar em mim, tudo bem, não tem problema. Mas eu não piso nessa igreja mais. Aí ela falou, sabe o que tu tem que fazer? Conversa com o teu líder. Eu cheguei, conversei com o meu líder, que era um bispo, que a gente estava debaixo das ordens dele. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou, você não tem que se preocupar com isso. Você tem que se preocupar com os 5 mil reais de dízimo e oferta que você tem que arrecadar todo mês para o ministério. Aquilo foi um choque para mim. E no dia de um culto, eu peguei o microfone e eu falei, olha, aconteceu isso. Estou compartilhando com todos vocês. Hoje é o meu último dia aqui nessa igreja. Não tenho interesse nenhum de estar aqui nessa igreja. Deus não está nessa igreja e Deus não está em igreja nenhuma. Aí eles ficaram assustados. O meu líder atrás falou, você não pode falar isso. Eu falei, não, calma aí, deixa eu falar o que eu tenho para falar. Me desabafei, falei. E deixei o microfone lá e falei, agora eu estou indo embora, não piso o pé mais nessa igreja. E saí dessa igreja, nunca mais pisei o pé nela. Fui para outras igrejas, encontrei as mesmas coisas. Pessoas extorquindo para tirar dinheiro, enganando, mentindo. Cada mentira, pessoa que distorcia a Bíblia, pessoas que chegavam com uma quantia de dinheiro, tinha que repartir entre fulano, ciclano, beltrano, os líderes daquela igreja. Eu nunca mais entrei em igreja nenhuma depois das coisas que eu aprendi dentro das igrejas. Não estou julgando todas as igrejas, eu estou falando a minha experiência, o que eu vivi, o que eu vi, a minha experiência. Não leve isso para você que é pastor, ou você que é evangelista, alguma coisa do tipo, não leve isso para o lado pessoal, mas é a minha experiência, a minha vivência. Eu estou contando a história de 2011. 2011 para 2012, eu era completamente ateu, porque eu tinha passado por várias experiências religiosas. E eu não estava satisfeito com as religiões. Eu saí, virei completamente ateu. Vou voltar no passado para me falar uma coisa para você. Eu quero voltar no passado para me falar uma coisa para você. Recentemente eu estava vendo uma notícia do falecimento de um doutor, um médico muito conhecido em Redenção. Aliás, era um médico muito bom, mas que ele tinha alguns problemas e ele ia fazer cirurgias. Ninguém sabia o que acontecia. As mulheres que faziam cirurgia com ele engravidava de novo, fazia cirurgia, algum tipo. Sempre dava problema em cirurgias. E eu não sei, eu fiquei sabendo recentemente que ele tinha falecido, esse médico. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu nasci com um problema, uma hérnia do lado esquerdo. Eu nasci com uma hérnia. A minha mãe falou, não, você vai chegar aos 16 anos, você vai fazer uma cirurgia. Para quem não sabe, eu comecei a trabalhar no rádio com 16 anos. Comecei apresentando programa de rádio com 16 anos na cidade de Pau d'Arco, no Pará. E com 16 anos de idade eu fiz essa cirurgia. Eu fui encaminhado para o hospital Antônia Pinheiro Cavalcante. E lá eu fiz essa cirurgia de hérnia com esse doutor, que é o doutor Lujan, que já faleceu. O doutor Lujan faleceu, lamentavelmente. E ele aplicou uma anestesia em mim, além do normal. Anestesia que... não sei como é que funciona isso, eu não entendo bem. Eu só entendo que daqui para baixo, tudo foi anestesiado. Para uma cirurgia de hérnia, que eu acho que é só anestesia local. Eu não sou médico, eu não entendo nada disso. Só estou explicando para você o que aconteceu comigo, a minha experiência. Esse vídeo vai ficar longo, mas eu quero que você assista
todinho esse vídeo para você entender o que eu estou falando. É um desabafo, mas é a minha experiência com ayahuasca. Eu vou chegar lá no ayahuasca. Eu sei que quando a anestesia fez o efeito, que eu estava naquela cama, naquela maca, eu nunca contei isso para ninguém, gente. Eu estou contando para vocês aqui. Se alguém da minha família estiver assistindo esse vídeo e quiser mais informações sobre isso, eu falo, eu converso com alguém com o maior prazer. Eu sei que ninguém da minha família assiste os meus vídeos no meu canal, mas eu vou falar isso aqui, eu preciso falar isso aqui para vocês. Eu dormi, eu apaguei. Eu fiquei 3 dias dormindo, 3 dias com problemas seríssimos de sono. Seríssimo. Até 2019 eu tive seríssimos problemas de sono. Sérios problemas de sono. Eu tô aqui desabafando aqui com vocês aqui. Eu vou falar coisas pessoais aqui, mas é para que vocês entendam. Porque se alguém não conhece a história ou conhece a história pela metade, agora vai conhecer a história verdadeira. Eu tinha 16 anos de idade. E eu sei que quando eles começaram a fazer a cirurgia, era 3 horas da tarde. A cirurgia terminou mais ou menos 9 horas da noite. Pelo meu cálculo, pelo meu relógio biológico, mais ou menos. Eu dormi, eu pisquei o olho, eu sei que eu entrei num sono profundo, eu pisquei o olho, e eu apareci num canto assim, eu olhando para baixo e vi o meu corpo, em cima daquela maca. Eu vi o meu corpo, em cima da maca. E quando eu olhei aquilo ali, aí eu não tinha consciência, eu não olhava para o meu corpo. O meu corpo eu tentava olhar e não via o meu corpo, mas eu vi que o meu corpo estava naquela maca. E eu olhava para um lado, olhava para o outro e via eles correndo. Inclusive tinha uma moça, para você ver, ela vai saber se ela tiver assistido esse vídeo. Tinha uma moça que era enfermeira lá, que era a Aurelene, lembrei o nome dela agora. Filha do finado pastor Antônio, né? Irmã do Dinei. Ela estava correndo para cima e para baixo lá, e ele estava fazendo a cirurgia, ela entrava na sala, e eu vi isso. Como é que eu vi isso? Eu lá de cima, eu estava olhando aqui o meu corpo, eu vi o meu corpo, e eu pisquei o olho de novo, eu já estava mais em cima. Eu sei que eu olhava para a janela do hospital, e eu via que tinha outros seres lá fora na rua. Eu via a rua. Eu não lembro o nome dessa rua lá em Pau d'Arco. Mas eu via a rua e eu via outros seres. Tinha outros seres lá fora. Pela janela eu olhava. E eu pisquei os olhos. No que eu pisquei os olhos, parecia que eu estava voando em uma velocidade extremamente rápida. Mas foi algo rápido assim. E eu abri os olhos. Eu estava sentado em um tronco de madeira. Tipo uma tora caída. Eu estava sentado. E tinha alguém do meu lado. E eu olhei assim e vi tipo uma floresta grande, uma mata, tinha um campo verde, pássaros, vários animais, eu vi aquele negócio bonito assim. Eu olhava para cima e via umas luzes fortes assim, e via aquela coisa linda de se ver, coisa linda. E na mesma hora, uma voz que estava do meu lado, um ser, eu não sei explicar bem, eu não entendo isso, um ser que estava do meu lado falou assim: vai, não é ainda a sua hora. Você tem uma missão na Terra. Eu pisquei os olhos e voltei de novo para a cama e da cirurgia. E alguém falando, pronto, ele voltou, já está restabelecido, vamos continuar a cirurgia. E alguém falando, e o doutor Lujan, ele era um baixinho gordinho, ele andando para cima e para baixo. Eu tinha 16 anos, eu não sabia nada disso, nada. Agora eu vou explicar para você como foi que eu cheguei ao entendimento disso. Aí eu dormi, porque a anestesia estava muito forte, eu dormi, eu apaguei, só no outro dia que eu fui acordar, e a minha mãe estava pegando a minha mão assim, minha mãe. Eu acordei e minha mãe estava do meu lado, eu falei, mãe, o que aconteceu? Ela, não, meu filho, já foi feita a cirurgia, você está bem, tá? Você está bem? E ela pegando a minha mão assim, minha mãe. E só ela que estava do meu lado. Aí eu pisquei o olho e dormi de novo, não via nada. Eu sei que eu só me lembro que eu fui no banheiro, a minha mãe foi comigo ali até no banheiro, depois eu voltei, eu não lembro mais de nada, dormi. Eu só sei que eu acordava de madrugada, a enfermeira vinha e aplicava uma anestesia, um remédio, não sei, um remédio lá, e eu dormi. Foram 3 dias, depois eu fui para casa, eu não lembro mais. Tô falando a experiência que eu tive com a cirurgia. Tempos passados, agora vamos lá para 2012.
Eu tenho um amigo, um colega, que bebeu uma água. Eu tenho um colega, e eu 100% ateu em 2012. Eu tenho um colega, e esse colega, ele chegou pra mim e falou assim: ah, então tu é ateu? Falei, cara, eu sou ateu. Eu já passei por várias religiões. Não existe Deus, coisíssima nenhuma. Isso aí é invenção dos homens. Isso aí é criação humana. Não tem nem... Se existe um Criador, eu quero conhecer esse Criador. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu ia pescar mais com meu pai, no Rio Pau d'Arco. Eu ia pescar. Certa vez, nós de madrugada pescando, eu entrei pra mata. Meu pai pescando ali no rio, e eu entrei pra mata, matona fechada, aquelas árvores, e eu gritei, né? Eu falei, se existe Deus, ou se existe o diabo, eu quero que apareça agora pra mim. Apareça agora, quero que apareça agora pra mim. Não apareceu. Não apareceu. Ninguém, nem Deus, nem o diabo apareceu pra mim. Tá, voltando lá pra 2012, eu tinha um amigo, viu, Silvania? Tinha um amigo muito gozador, muito conversador, lá de Tucuruí. Esse amigo meu, ele falava assim, ah, então tu é ateu, né? Então tu virou ateu. Agora entra a minha experiência com a ayahuasca. Eu tive que contar toda essa história para me contar o ayahuasca. Para você entender isso aqui. Aí eu tinha esse amigo. Esse amigo, ah, tu é ateu nada, rapaz. Tu não acredita em Deus. Lá no fundo tu acredita em Deus. Eu falei, cara, eu não acredito em nada. Eu já passei por várias e várias experiências. Não tem ninguém que passou por tanta experiência com religião do que eu, cara. Eu estudei religião, estudei filosofia, um monte de coisa, cara. Na época eu estava estudando Karl Marx, os livros de Karl Marx, como ele fundou o comunismo, um vagabundo preguiçoso que era Karl Marx. Então eu estudava também religiões, tá? Estudava livros de religiões. Aí ele falou assim, eu faço um desafio com você. Falei, cara, eu não sou homem de desafio, hein? Se você fizer um desafio, você tá falando com homem de verdade. Ele falou, vou fazer um desafio com você. Tem um chá chamado ayahuasca. Eu duvido tu tomar esse chá. O Criador vai se manifestar para você, ele vai mostrar o nome dele para você. Eu falei, pois eu quero conhecer o nome desse Criador. Se existe um Criador, se existe um Deus ou um Criador, eu quero conhecer ele. Aí ele falou, tá bom, dia tal, do mês tal, nós vamos para um evento lá em Breves, no Pará. Uma comunidade chamada Santo Antônio. Fica 180 quilômetros de Breves, na Ilha do Marajó, viu, gente? Breves é na ilha do Marajó. Aí, foi no mês de julho. Eu me lembro que dia 19 de julho é aniversário da minha mãe. Dia 19 de julho, inclusive agora, né? Tá chegando aí. Eu me agendei, me programei. E eu morava em Tucuruí. Presta atenção, hein? Presta atenção. Morava em Tucuruí, esse amigo meu falou, inclusive a Rádio Energia FM que eu trabalhei, né? Esse amigo meu falou assim, então Max, eu te faço um desafio, tu tomar o ayahuasca. Se tu tomar o ayahuasca, tu vai saber que existe um Criador. E de fato, eu fui para esse lugar. Nós viajamos para Belém, de Belém nós fomos para Breves, viajamos no barco, aqueles barcos com aquelas redes, fui deitado na rede ali. Eu fui com ele, e ele era um cara muito brincalhão, muito conversador, muito extrovertido, e nós conversando e tal. E ele era dessa religião lá, é uma religião. Eu não sei explicar o nome daquela religião. Eu só sei que eles usavam uma roupa branca, descalço, e dançava. E aí eu fui nesse lugar, nessa religião lá, tomar o ayahuasca. Viajamos, chegamos em Breves, no Pará, na Ilha do Marajó. Pegamos um carro e fomos para esse lugar. Tem uma água. E aí, nós subimos uma ladeira, uma subida muito alta, tinha umas pedras, assim, vários pés de bambu, e subimos naquelas pedras e chegamos lá em cima, num lugar bem alto, tipo uma pracinha, né? Tinha várias árvores, uns banquinhos de cimento, várias árvores, e do lado tinha um galpão grande, e lá na frente tinha um negócio que era circular, assim, ó. Ele era assim, circular, era tipo uma barraca, mas era grande, circular,
e tinha um comprido assim e fazia assim, ó. Só que essa ponta aqui, para lá, é um precipício gigantesco. Para lá você vê o mar, as praias, coisa mais linda, 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 linda. Aí, já tem 25 minutos de vídeo, né? A minha história que eu tô contando resumida para vocês entenderem. Eu cheguei lá, já tinha outras pessoas lá. E esse amigo meu chegou para mim, falou: Max, vamos lá. Tu vai tomar ayahuasca. É um chá, cara, muito legal. A nossa religião e tal, e tal, tal, tal. Eu falei: moço, eu não tenho medo de nada não. Me dá esse chá aí que nós vamos tomar esse negócio agora. Vamos tomar esse negócio agora. Quero ver se tem alguma divindade, algum ser. Me apresente, que eu quero saber disso aí. Aí, começamos, aí ele me apresentou para o chefe lá, que é o Frater, né? O Frater. Eu não sei se fala bem o nome, é o Frater. E eu olhei, tinha aquelas pessoas, tinha as pessoas que servia, que eles estavam com a roupa branca, né? Manga até assim, ó, as roupas brancas, e eles descalço, e estavam tocando uma música, tá? Os tambores, flautas, tocando aquelas músicas ali. E não ri não, que é sério, Silvânia, é sério. Silvânia tá rindo que é sério. E quando eu cheguei naquele lugar, eu parei, tá? E eu parei naquele lugar assim, falei: caramba. E esse meu amigo, ó, vazou, me deixou só lá. E aí nós começaram a cantar. Ele explicou, ele fez uma palestra, explicou o que é o ayahuasca, que você tem que se entregar, que a sua mente tem que se permitir, você não pode se bloquear, aquilo que você colocar na sua mente, tal, 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 tal. E eu vou gravar outros vídeos, porque eu acho que esse aqui não vai dar. Eu vou ter que gravar outro vídeo para me contar a minha trajetória todinha, porque só esse aqui não vai dar. Aí a festa começou e tava tocando as músicas, cantando. A gente cantava umas músicas lá no papel. Era um papelzinho, tipo um livrinho, né? Que a gente cantava, a gente começava a cantar e dançar. E as músicas estavam tocando, a gente começou a cantar e dançar legal. Aí chegou a hora de tomar ayahuasca. Era um copinho, mais ou menos. Pega ali, amor, para mim, aquele copinho pequeno. Vê se você consegue aí. Só para me mostrar pro pessoal. Ah, não tem mais aí, né? Não, a minha mulher jogou fora. Deixa, tudo bem. É um copinho assim. Mais ou menos assim. 50 ml. Eu acho que era mais ou menos... Não, assim é 50 ml? As dosezinhas de drink é 50 ml. 50, 60. É mais ou menos isso. Aí eu tomei o primeiro copo. Um gosto assim amargo de terra. Um gosto assim ruim. Um gosto assim de raiz, assim, um gosto ruim mesmo. Mas eu tomei e começamos a dançar, cantar, não sei o que, bater palma, cantar, que é tudo ritualístico, né, gente? Depois eu fui aprender isso na hipnose. Aí começamos a cantar, eu falei: não fez efeito, esse negócio não fez efeito em mim. Aquele meu amigo safado lá mentiu pra mim. Tem nada a ver esse negócio aí que ele falou. Ele disse que eu ia me confrontar com o Criador, que eu ia me bater de frente com o Criador ia mostrar que ele existia. E aí eu... Confesso. Alguns anos atrás, quando eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, eu tive um sonho. Eu te contei sonho? Não contei? Acho que não. Eu vou contar agora pro pessoal de casa também. Eu tive um sonho. Eu sonhei que tinha um tetagrama no céu, assim, o céu azul, e tinha um tetagrama parado no céu, grande. Aquelas letras bonitas, brancas. E eu sonhei, eu tinha 10 anos, não sabia o que era o tetagrama. E eu sonhei com o tetagrama lá em cima, no céu. Quando eu tinha 21 anos, eu me lembro muito bem, eu morava em Tailândia, no Pará, e eu lembro, eu tive esse mesmo sonho. Não sei explicar isso, eu tive o mesmo sonho, tetagrama. Aí, o que acontece? Eu já tinha tomado a primeira dose e nós continuamos cantando, dançando, e mas não sei o que, não tinha acontecido nada, e eu comecei a cantar, dançar e pular, isso aqui, acolá, e tal. E tinha várias pessoas em volta, pessoas de Belém, pessoas de Marituba, de Mocajuba, de várias cidades ali, de Castanhal, tinha várias pessoas, de São Paulo, tinha gente de São Paulo, tinha várias pessoas ali naquele lugar. Aí tinha o pessoal que servia a gente, né? Então tinha uma fila que a gente ia lá tomar o copinho. Não aconteceu nada na primeira dose. Aí nós continuamos cantando, dançando, pulando. Na segunda dose, aí sim,
Aí eu fui pra filha de novo, aí ele falou, vamos tomar a segunda dose. Fui tomar a segunda dose, tá? Aí pessoal, já meia hora de vídeo, mas passa rápido o tempo, né? Eu acho que... Eu suspeito que eu vou ter que gravar um outro vídeo para me contar tudinho para você, minha experiência com a ayahuasca. Mas se você está assistindo aqui, eu estou contando isso para vocês, o que aconteceu comigo, a minha experiência pessoal. Dá um like aí embaixo, curta, se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí no meu canal, tá? E aí o que acontece? Tomei a segunda dose. No que eu tomei a segunda dose, eu nem cheguei lá no canto onde eu tava. O trem desceu aqui, tá, eu senti. Aí veio umas veias rasgando aqui, ó. Umas veias assim. Eu olhei assim, eu falei, caralho. Foi isso mesmo que eu falei, caralho. Eu olhei assim, eu falei, caralho, que porra é essa? Umas veias rasgando dentro de mim assim. Eu falei, cara, que coisa louca é essa? Minha boca ficou grande assim, eu pegava aqui na minha boca tava bem aqui, ó. Eu pegando na minha boca aqui, minha boca tava aqui, ó. Não ri não, que é sério. É sério, ela tá rindo. Mas eu pegar na minha boca tá aqui. Eu falei, cara, que porra é essa? Fui lá pro canto onde eu tava, e aí o trem começou a ficar louco. O bagulho ficou louco pra mim. Aí o negócio ficou doido. Me deu uma dor de barriga. Minha barriga começou a dar... Eu falei, que parada é essa? Que trem louco. Aí o trem começou a fazer efeito mesmo em mim. Não sei se é porque eu também não estava com fome, também tinha comido até aquelas horas ali. E eu não sei o que tinha acontecido. Eu sei que eu corri pro mato. Não foi pro banheiro, não. Foi pro mato mesmo, viu? Passei um aperto terrível. Eu tava suando frio. E quando eu voltei para lá, comecei a passar mal. Esse meu amigo tava lá de longe, lá rindo de mim. Esse meu colega. Tava lá de longe, rindo de mim. Aí eu fiquei assim, falei, fela da mãe, você me paga, viu? E eu tava passando mal mesmo, comecei a passar mal. Aí eu chamei um rapaz que tá assim, eu falei, cara, eu tô passando mal, eu quero ir embora, não vou ficar mais aqui. Ele falou, não, fica aí, que é o efeito da bebida, você ainda tem a terceira dose. Aí o trem começou a fazer efeito, como minhas pernas começou a ficar fria, começou a ficar gelada. E eu respirava assim, ó. Saía um fogo assim na minha boca. Saía um fogo. Aí eu olhava para as florestas, assim, as florestas tava tudo respirando assim, ó. As florestas tava respirando, parecia que ela tinha um pulmão dentro delas. Os pássaros, tinha os pássaros com as cabeças grandes voando. E eu falei, caramba, que parada doida é essa, cara? E aí foi o começo das alucinações, foi essa. Minha mão começou a suar, e aí eu comecei a passar mal, comecei a passar mal mesmo, comecei a passar mal ali, e eu fechei os olhos, aí eu não aguentei mais, eu sentei, no que eu sentei, coloquei a mão aqui assim, e comecei, aí eu percebi que eu não estava mais ali, eu não estava mais naquele lugar, eu estava indo e voltando, eu estava indo para algum lugar, não sabia onde era, eu sei que eu estava indo para um lugar, e voltava para cá, e aí quando eu abri os olhos, eu estava aqui, depois de fechar os olhos, eu estava em outro lugar, eu falei, parada é essa, cara, que coisa louca. Por isso que eu falo para você, eu não recomendo que você tome o ayahuasca sem os cuidados, sem um preparo, sem um propósito. Para que você vai tomar? Um propósito, para que você quer? Eu fui despreparado. Eu fui porque aquele meu amigo me enganou, eu não sabia o que era. Não sabia do que se tratava. Eu só sei que de uma hora para outra, eu apaguei. De verdade. Apaguei. Eu fui pro chão. Deitei no chão mesmo, não sei o que aconteceu ali. Eu fiquei com vergonha. Porque quando eu acordei, as pessoas estavam me olhando, eu não sei. E todo mundo estava dançando e pulando e cantando. Tinha gente do meu lado vomitando. Tinha outros que estavam correndo lá para fora. E tinha gente alucinando. Tinha gente... E a música tocando, eles cantando e dançando. E aí quando eu fechei os olhos, aí eu senti dentro de mim. Tinha uma mão que estava passando em mim. Essa mão estava falando comigo, era uma voz materna, era uma voz de uma mãe, era como se minha mãe estivesse falando comigo, lá dentro de mim, dentro. Tipo falando assim, eu sou, meu filho, eu sou. Não temas, eu sou. Só falava eu sou.
E depois que eu iniciei no judaísmo, comecei a estudar Cabala, aí eu fui entender o que é o eu sou. Era o tetagrama. Eu sou. Iê, axé, iê, eu sou o que sou. E eu comecei a experimentar o que estava acontecendo ali. Era algo que era sobrenatural. Eu particularmente não sabia, inclusive eu vou fazer aqui. Peraí, só destravar aqui o meu celular. Isso. E realmente eu não sabia do que estava acontecendo ali naquele momento, né? Deixa eu só desligar aqui os seus dados. Isso. Tá desligado, né? Tá desligado aqui o Wi-Fi, gente, porque eu tô usando aqui o celular da minha mulher para me gravar. Deixa eu só desligar aqui, porque tá chegando muitas notificações. Não precisa cortar no vídeo não, pode deixar. Pode deixar. E quando eu entendi aquilo que estava acontecendo, eu comecei a entender realmente o que era que estava acontecendo de fato. Era algo incrível, que se tratava exatamente do mundo espiritual. Era algo exatamente do mundo espiritual. Ali não tinha como ser fora do anormal. Não tinha como ser fora do normal. Aquilo ali não tinha como ser normal. Aquilo era sobrenatural, de fato. De fato era sobrenatural. Tá entendendo? Não tinha como ser normal aquilo. Até porque, para aquilo ser normal, eu não teria como a experiência que eu estava vivendo naquele momento ali. E aí eu senti aquela mão falando comigo, aquela voz materna, uma voz feminina, uma voz materna que falava. E ao mesmo tempo eu sentia que era uma força da natureza que estava me falando comigo, falando: calma, eu estou com você, eu sou. E aí ele me chamava de filho, e eu tinha vontade de chorar, e vinha vontade de chorar. Eu não sei se você sabe como que é você abraçar sua mãe e chorar. Eu não sei como se você tem essa sensação do que é abraçar sua mãe e chorar. Você tem a noção do que seja isso? Abraçar sua mãe e chorar? Eu sei que eu abraçava aquela voz e chorava muito, eu chorava demais. E vinha uma coisa assim por dentro, assim, eu não sei explicar bem. E ao mesmo tempo tinha uma energia de bondade, uma energia pura, uma energia plena, que vinha ao mesmo tempo comigo e falava comigo. E falava comigo. Você tinha que passar por isso, tudo que você passou. É um refinamento. Aquela voz falava: você está na escola, você está aprendendo ainda o que é a vida. Você está aprendendo o que é isso aqui, o que é a natureza, o que é essa estrutura. Você é um anjo que está passando por um refinamento. Eu comecei a entender, comecei a pegar as coisas. Comecei a entender do que se tratava. Aí, pessoal, eu sei que eu viajei lá para aquele lugar. Lembra da história que eu comecei? Eu viajei para aquele lugar. Só que eu não viajei para aquela madeira, aquele pedaço de madeira que eu estava sentado. Não. Eu viajei para um outro lugar, mas naquele mesmo lugar. E eu fiquei sentado ali. Eu fiquei olhando para aquele lugar. Era um campo verde, muito bonito. Tinha as plantas, tinha as flores, tinha muita coisa bonita ali. E eu vi de longe, eu vi eu mesmo, de longe, sentado numa madeira, e tinha dois anjos. Tinha dois anjos do meu lado direito, dois anjos sentados. Dois anjos. Não sei como que você imagina como é que é um anjo, mas eu me toquei que era um anjo, que era dois seres de luz, com muita bondade, com muito carinho, com muito amor. Eu sentia assim essas sensações com eles. E eu estava lá. E eu me lembro a roupa que eu fiz a cirurgia de hérnia lá com 16 anos. Eu lembro a minha roupa. Eu me lembro, eu estava com a camisa azul. E lá eu vi eu mesmo, sentado lá,
Tava com aquela camisa. E aqueles dois seres estavam do meu lado. E na mesma hora eu pisquei o olho, voltei de novo pra lá pro ayahuasca. Aquele salão bonito, tinha um salão ali, o pessoal dançando e cantando. E eu só me lembro que eu tava deitado no chão. E eu abri os olhos assim, aí eu, caramba, o que eu tô fazendo nessa porra? Quando eu falei porra, me deu uma vontade de vomitar. Aí eu, o que eu faço pra não vomitar? Aí eu aí eu me acalmei, aí o vômito desceu. Aí depois eu comecei a pensar, falei assim, o meu amigo me enganou. Aí de novo a vontade de vomitar. Aí aquela voz de novo falava comigo, aquela voz novamente vinha pra mim. Novamente aquela voz vinha pra mim e começou a ter flashes da minha memória. Começou a ter flashes de quando eu tinha 9 anos de idade. Eu me lembro quando eu tinha 9 anos de idade, eu peguei uma briga com meu irmão, com o Isaac. E a minha memória foi lá. E eu não sabia, nem lembrava dessa briga mais. E a voz falava de novo comigo. Se lembra que você brigou com seu irmão? Você estava errado. Você foi egoísta. Você foi isso, você foi aquilo. E a vontade vinha de vomitar. Aí eu me perdoa. E o vômito descia. E era um vômito misturado com dor. É tipo uma dor misturada com vômito. Aí eu voltei, minhas irmãs brigavam muito comigo quando eu era menino, moleque. Minhas irmãs brigavam muito comigo. Elas brigavam. Eu não sei se eu era briguento também, não sei. Não dá pra me explicar direito. Eu só sei que aquela voz voltava pra mim, falava comigo. Você se lembra que você fez isso? Você falou essas palavras aqui. Agora se coloca no lugar da pessoa. E eu me colocava no lugar da pessoa, doía. As palavras doía. Era como os frepas de madeira entrando assim em mim, ó. A dor. Tá entendendo? Entrava assim em mim aquela dor. E assim foi a minha vida todinha, foi mostrando pra mim. Até a minha mãe, palavra que eu falei pra minha mãe. Por isso que você deve tomar muito cuidado com as suas palavras, com o que você diz, com o que você fala. Porque ele falava assim, você se lembra que você falou isso pra sua mãe? Você tinha 11 anos de idade, se lembra? E a voz vinha, a voz pesava em mim, aquela voz pesada. E batia, queimava por dentro e dava vontade de vomitar de novo. E aí eu falava, perdão. E descia. Aí, eu sei que foi várias situações na minha vida. Várias mesmo. Eu tive uma namorada por nome de Wanda, lá em Tailândia. E uma vez eu falei umas coisas pra Wanda que eu não devia ter falado. Falei umas palavras pesadas pra ela, mandei ela tomar naquele lugar, e não sei o que, e falei, não sei se porque eu tinha bebido também, não sei. Eu só sei que aquelas palavras me veio de novo. Todas as palavras. É como se eu estivesse acabando de falar aquelas palavras. Você falou isso, lembra? Tu não lembra que tu falou isso? A voz vinha mais forte. Tu não lembra que tu falou isso? Ela vinha forte, a voz. Ela vinha forte. E falava dentro de mim. A voz falava dentro de mim. Como se eu estivesse acabando de falar. Aí vinha de novo o juízo. Não tem nada de falar, vinha de novo. E vinha a dor. E a vontade de vomitar. E eu pedia perdão. E o perdão tinha que ser sincero. Porque se eu falasse um perdão da boca para fora, aquela consciência, aquela energia, não sei explicar. Aquela divindade, ela sabia que não era verdadeiro o meu perdão. Tinha que ser de verdade. Tinha que ser um perdão de verdade. E aí eu falava perdão, aí o vômito descia assim, teve horas que o chá veio até na minha boca assim, ó. Sabe? Teve. E eu vi o tetagrama no céu. Eu vi o tetagrama. Do mesmo jeito que eu vi no meu sonho, lá com os 10 anos de idade. O tetagrama aparecia assim, ó. Aí a voz, de novo aquela voz feminina, aquela voz pura, aquela voz doce. Aquela voz meiga falava assim pra mim, eu sou, não tema,
eu sou. E falou o meu nome é hebraico. Só que não o meu nome, um nome de um anjo. Falava o nome de um anjo. E falava para mim, eu sou, e o nome do anjo. Tá entendendo? E falava exatamente o nome do anjo. Eu só sei que essa experiência me ensinou muita coisa. Porque quando apareceu ali o tetagrama para mim, quando apareceu o tetagrama, aí veio uma resposta para mim. Na minha consciência, lá no meu subconsciente, veio uma informação. Falando assim, você não queria me conhecer? Você não queria me conhecer? Esse sou eu. Eu sou. Falava assim, eu sou. Aquela voz, eu sou. E na mesma hora que falava eu sou, vinha uma paz assim profunda, que entrava em mim, assim, uma paz, e eu não queria que aquela paz acabasse. Vinha uma coisa assim, uma bondade, uma paz, não dá para explicar, não dá em palavras, não tem como explicar. Não tem como explicar em palavras. Não tem palavra para explicar o que é aquilo. E vinha uma paz assim muito grande, uma paz assim gostosa, uma paz maravilhosa que vinha assim dentro de mim. E eu vi o tetagrama, o nome do Criador. Aí a voz falava assim, eu não estou em igrejas. Por que você me procura onde eu não estou? Eu não estou em igrejas. A voz falava assim, eu não estou em religião criada por homens. Aí falava assim, eu estou dentro de ti, aí onde você está. A voz falava assim para mim. E ficou na minha mente essas palavras. Ficou na minha mente. E aí, pessoal, quando eu tive essa experiência, eu sei que eu olhava assim, eu vi uma cidade, eu sei que o meu eu, ou a minha nefesh, a minha alma, minha nefesh, a minha neshama, né? Viajava por umas cidades assim, no alto, e tinha aqueles prédios, umas casas bonitas, uns apartamentos, assim, umas casas, não dá para explicar direito. Eram umas casas gigantescas, umas mansões grandes, gigantes, com muita tecnologia, com muita coisa. E eu passava por cima dessas mansões, dessas casas, e era no futuro. Era o ano 3000. Eu viajei para o ano 3000 e eu via aquelas cidades assim, modernas. Carros voadores. Passava por mim, carros voadores. Passava por mim. E essa foi a minha experiência sobrenatural mesmo. Sobrenatural. E aquela voz falava por mim. Eu sei que a minha vida toda passou pela minha frente. A minha vida inteira passou pela minha frente. Por mim, né? E falava que aos 30 anos de idade eu iria conhecer um dos maiores segredos do mundo. Um dos maiores segredos da humanidade iria ser apresentado para mim. E foi exatamente o judaísmo e a cabala, no caso a numerologia cabalística, né? A numerologia cabalística foi apresentada para mim. Apresentado para mim. Eu comentei isso com algumas pessoas. Não profundamente, como eu estou falando aqui no vídeo. Mas eu comentei com algumas pessoas. Eu conversei com médium. Eu conversei com mestre de quimbanda. Eu conversei com espíritas. Eu conversei com judeus, com rabinos, com cabalistas. Eu conversei com várias pessoas. Pastores, todo tipo de gente. Eu conversei sobre isso. E cada um colocou umas palavras que não tinha nada a ver. Cada um disse uma coisa que não tinha nada a ver com isso. Nada. Tinha uma pessoa que falou assim para mim, um professor de psicologia. Tava louco. Ele disse assim, tudo isso é criação da tua mente. Eu falei, cara, não é. Não é. Não tem como ser. Não tem como ser. Aí, quando eu tomei, aí eu passei por vários processos, várias experiências. Eu fiquei ali no chão, o amigo meu tentava me levantar, um rapaz que estava do meu lado tentava me levantar para me continuar cantando. Eu falei, não consigo mais, não consigo. Aí o mestre chegou e falou, vamos tomar a terceira dose. Aí não era para eu ter tomado. E eu tomei a terceira dose.
Foi o meu erro. Eu fui lá, tomei a terceira dose. Aí eu voltei de novo para aquele lugar. Eu voltei. No que eu tomei a terceira dose, eu voltei para aquele lugar. Sumi assim. Foi como se você estivesse respirando e suspirando assim. Eu voltei para aquele lugar. E eu voltei, era um plano grande assim, só que eu voltei para um outro lugar. Mas eu me via bem longe. Tinha aqueles dois seres do meu lado e eles me mostrando as coisas. E eu voltei para aquele lugar. Eu voltei para aquele lugar e era uma paisagem muito bonita, uma paz, uma coisa linda assim. E tinha outros seres ali, eu não sei como, assim, a minha mente não consegue voltar a lembrar assim. Porque por causa da anestesia, né, que eu tomei, a anestesia apagou muita coisa da minha mente também, me deu um esquecimento muito grande, né? E eu estudei muito também. Eu passei anos estudando pias e mais pias de livros, assim, ó. Estudei muitos anos, livros e mais livros. Eu passei muitos anos da minha vida estudando muito, sobre vários assuntos. Vários. Quem me via achava que a minha vida só era aquilo, mas não era. Não era. Eu estava fazendo hipnose, eu estava fazendo meditação, eu estava aprofundando nos conhecimentos da Cabala. Inclusive hoje, né, eu converso com várias pessoas, principalmente de Israel. Eu converso com pessoas de vários lugares. Hoje mesmo eu conversei com um rabino lá de Jerusalém, colega meu. Ele não mora exatamente em Jerusalém, ele mora perto de Tel Aviv, né? Você viu a hora que ele ligou. E eu conversei com um colega meu cabalista que mora lá em São Francisco, na Califórnia. E ele disse assim para mim: não estude mais Cabala. Não estude mais Cabala. Se afaste da Cabala. E eu tinha me aprofundado na Goétia. Todos os mistérios da Goétia, eu tinha me aprofundado, eu tinha estudado muito sobre Goétia, aprofundado muito sobre Cabala, tinha muitos livros, eu estava fazendo alta magia. Para quem não sabe, eu fiz alta magia há muito tempo. Trabalhei com alta magia. Não vou dar detalhes aqui, porque eu já larguei isso. Mas eu tive sérios problemas, consequências, efeitos colaterais de tudo isso que eu tinha feito, que tinha acontecido. Que prejudicou muito o meu sono. Por várias e várias vezes eu tentava dormir e não conseguia. Eu passei vários anos eu passei sem dormir. Às vezes eu olhava para o relógio, era às 5 da manhã, o dia estava amanhecendo e não tinha nada de sono. Até que eu comecei a tomar os remédios e alguém chegou para mim e falou: não tome esses remédios, tu vai estragar os teus rins, tu vai destruir os teus rins. E, aliás, era remédio fortíssimo e eu não tomava mais aqueles remédios. Mas a Cabala foi me mostrando quem era a tua família, o que a tua família estava fazendo aqui, por que eles vieram nessa encarnação, por que você veio nessa encarnação, quem era você em vidas passadas. Aí eu te pergunto, como é que a numerologia cabalística ela consegue mostrar para mim toda a minha vida na encarnação passada, tudo detalhadamente, e o que isso tem a ver com o ayahuasca que eu tinha tomado lá em 2012? O que isso tinha a ver? E imagem de Jerusalém, eu caminhando nas ruas de Jerusalém. Eu fui em Jerusalém, claro, 2015, mas eu caminhando nas ruas em Jerusalém, em 2012 eu andava nas ruas de Jerusalém, sem nunca ter pisado em Jerusalém. E eu andando em Jerusalém, depois que eu fui para Jerusalém, eu falei: eu já estive aqui, já andava aqui. Aí algumas pessoas que estavam comigo: tá doido? Você nunca veio aqui? Eu falei: pois é, mas eu nunca vim aqui. Mas quando eu tomei o ayahuasca, eu vim aqui. Eu estive aqui nesse lugar. Ó, vou te falar aqui, ó, ali na frente tem isso, isso e isso e isso. A pessoa: esse cara deve ser bruxo. E era exatamente o que tinha. Era exatamente o que tinha. E voltando para lá, na terceira dose do ayahuasca que eu tinha tomado, bebi uma aguinha. Aí eu comecei a ter uma retrospectiva da minha história. Retrospectiva da minha vida. Partes da minha vida foi passando na minha frente, na minha vida. Inclusive, eu voltei, que era de madrugada, né? Eu fiz uma regressão assim rápida, lá para casa da minha mãe, lá em Pau d'Arco. Eu voltei para casa da minha mãe.
Eu tô olhando para cá porque a minha mulher tá na minha frente aqui. Eu tô conversando com vocês e tô conversando com ela, explicando com ela. Porque ela tá assim com o olho... Como é que é, meu amor, que vira isso aqui? Não vira, mas eu vou mostrar pro pessoal lá, ó. Ó como é que ela tá. Como é que ela tá pasma me olhando. Não vou cortar não, viu? Vai ficar assim mesmo. Então, eu voltei para Pau d'Arco, para casa da minha mãe. Minha mãe estava deitada. E eu voltei assim, eu olhei a casa, eu andei dentro da casa. Como pode isso, gente? Alguém me explica isso? Como que é isso? Por que que isso aconteceu? Eu voltei para casa da minha mãe, eu andei dentro da casa da minha mãe. Só que o meu corpo estava lá. Eu tinha acabado de tomar a terceira dose, meu corpo estava lá. Mas eu estava andando na casa da minha mãe. Tudo. Ó, para você ver como não é mentira. Não é mentira. Minha mãe tinha um cachorrinho. E eu vi esse cachorrinho lá fora, deitado. Depois de semanas, né, meses, né, eu liguei para minha mãe e perguntei. Falei, mãe, aí a senhora ainda tem aquele cachorrinho assim? Tem. Falei, meu pai gostava de deitar numa rede debaixo de um pé de manga. Falei, lá ainda tem aquela rede assim? Tem. Os caras nem vai lembrar disso mais. E eu realmente eu regredi para lá. Não foi só para lá, eu regredi para outros lugares também. Isso a gente chama na psicologia de memória falsa. Mas como que é memória falsa se eu voltei para lá? Não é memória falsa. A regressão traz memória falsa. Sim, na hipnoterapia, na psicologia, a gente sabe disso. Que a regressão traz memória falsa. Traz. Mas como que é isso? Porque eu voltei para vários lugares. Não foi só para lá. Eu voltei para vários lugares. Casas onde eu morei, ruas onde eu andei. Várias coisas, como se fosse assim um déjà vu, mas ao mesmo tempo como se eu estivesse vivendo aquilo ali. E várias cenas tinham se passado na minha mente. Eu sei que eu pisquei o olho e voltei de novo para lá. Ele estava segurando no meu braço, ele estava me segurando assim e eu estava assim. Aí eu abri os olhos assim, eu abri os olhos e ele segurando. Vai, fique em pé. E aí eu coloquei o pé no chão, comecei a andar e aí eles me botaram lá no canto de novo. Eu fiquei em pé lá, depois não consegui, sentei. E aí, de novo, a vontade de vomitar e ruim assim. E minha pressão, eu senti que a minha pressão não estava normal. Eu senti que eu não estava bem. Senti que aquilo ali não estava legal para mim. Senti que eu estava ruim. Eu estava tendo efeitos mesmo colaterais em mim, no meu próprio corpo. A minha mão estava tendo sudorese nas minhas mãos. Estava suando muito. Meus olhos estavam vermelhos, eu não entendi o que estava acontecendo exatamente ali. E o que aconteceu? Como eu falei de memórias falsas, eu vi várias memórias falsas. Tinha hora que eu aparecia na rua da casa do meu irmão, tinha hora que eu aparecia em um velório, que eu não sabia de quem, era um velório, tinha várias pessoas, e um velório estava acontecendo ali, e eu aparecia ali também, ficava olhando aquelas pessoas. Na memória sumia tudo, ficava tudo preto ali. Depois eu acordava de novo. Eu já estava vendo crianças dentro de uma sala cheia de criancinhas recém-nascidas assim na sala. Depois eu fechava os olhos de novo. Eu abria os olhos, eu já não estava mais naquele lugar. Eu já estava em outro lugar. Estranho isso, né? Muito estranho. E quando eu voltei, a minha consciência voltou para lá. Aquela voz que falava comigo, tinha várias coisas que aquela voz falava comigo assim, tipo, por exemplo, dizia pra mim, né, aquela voz ela vinha direto no meu subconsciente assim, eu não sei explicar, não tinha controle não tinha controle porque os seres que respirava, eu respirava, os seres respiravam comigo, as pessoas que estavam ali respiravam comigo e eu sentia a energia de cada pessoa. Eu tenho um problema, pessoal, eu não sei explicar para vocês. Eu sinto a energia das pessoas. Desde os meus 5 anos de idade. Eu sinto a energia da pessoa. E quando eu sentia, respirava tudo ali, a voz falava assim para mim. Tá vendo? Você é um com todos. A voz falava para mim. A voz falava assim, você tá vendo isso aqui? Só existe um aqui, que é você. Todos eles são você que está vivendo em várias linhas de reencarnação, que está passando por essa experiência.
Para você agora é um privilégio você estar passando por essa experiência. A voz falava comigo, conversava comigo dentro do meu subconsciente. Como que isso aconteceu? Como isso? Aí tem mais, eu vi o meu filho. Eu vi o meu filho grande, eu vi o meu filho com 15 anos, vi o meu filho com 20 anos, vi o meu filho homem. Eu via. Como é que a gente consegue entender isso? Como é que a mente explica isso? Nem médium, nem pastor, nem apóstolo, nem pai de santo, ninguém tem explicação para isso. Você acha que eu nunca pesquisei isso aí, estudei? Você não acha que eu nunca liguei para um monte de gente para saber explicação lógica sobre isso? Ninguém nunca me deu notícia nenhuma. Tem um canal aí no YouTube, chama-se EQM, Experiência Quase Morte. Já ouviu falar nesse canal? Eu entrei em contato, mandei um e-mail para esse canal, eles acharam que eu era louco. Contei a minha história, um pedacinho só, ele, não, você tá doido. Você não vamos atender teu e-mail, nem vamos. Não, só queria uma resposta. Você não tem resposta para isso? Não, não tem. Até me desinscrevi desse canal, eu fiquei decepcionado com esse canal aí. Eu nunca mais assisti nada deles, não. Aí eu entendi que ali é tudo baboseira, tudo mentira. Tudo ali é só para ganhar likes, para ganhar views, não tem nada de verdade. Então, eu comecei a minha consciência, gente. A minha consciência explodiu assim, ó. Por quê? Porque mesmo sabendo que não existe um Deus que eu estou falando é o personagem criado pelo homem, que não existe o Deus da Bíblia, o Deus criado pelo homem, um Deus que o homem criou. Existe um Criador, existe um ser supremo. E esse ser supremo, ele criou a gente com tanto amor, com tanto carinho. Ele nos colocou, não esquece Bíblia, esquece Bíblias, esquece aí livros religiosos criados pelos homens, esquece Torá, esquece Cabala, esquece Alcorão, esquece isso, esquece. Coisa criada pelo homem, não. Você foi apresentado ao Criador. O Criador foi apresentado a você, ele te criou e já sabia como que você era, como que você vinha para esse mundo. Esquece esse negócio de religião. Estou falando agora assim, algo que faz mais sentido para você. E esse Criador sabe de você. Ele sabe assim, como é que eu vou explicar? A tua existência, o poder grandioso que tem dentro de você, né? E quando eu fui apresentado para aquele tetagrama, aí eu comecei a entender que o mundo, ele não conhece o Criador de fato. O mundo não sabe quem é o Criador de fato. O mundo não sabe, o mundo nem conhece o Criador. Porque você vê, no motel a pessoa está falando em nome de Deus. A pessoa mata em nome de Deus. O cristianismo assassinou tantas pessoas em nome de Deus. Tantas guerras e milhares de guerras, mortes em nome de Deus. Em nome da Bíblia, em nome de Jesus. E a política é em nome de Deus, né? Como é que eu posso explicar? Tudo eles colocam Deus para facilitar as coisas. Não é verdade? Então, eu quero que você só para um pouco para fazer essa reflexão com você mesmo, porque o ayahuasca, ele é mais do que um chá, sabe? Ele é algo assim que não tem explicação não, sabe? A reflexão que eu quero que você faça, se você puder, é que você passa a olhar o próximo como a você mesmo. Presta bem atenção nas coisas que você faz, nas coisas que você fala. Eu mudei muito a minha vida de 2012 até agora 2024. Esse ano eu faço 39 anos. Não parece, né? 39 anos, 39 com cara de 30, mas vamos lá, tudo bem. O importante que eu quero que você reflita aqui, esse vídeo não é para falar mal da religião A, religião B, nem falar mal de ninguém. Como eu disse, é a minha experiência que eu tive, sobrenatural, com a ayahuasca. Se alguém chegar para mim e falar, você recomenda?
tomar ayahuasca? Eu digo não. Eu não recomendo que você tome. Isso é muito sério, gente. Não tome o ayahuasca se você não tem um propósito de vida. Se você não estudar, saber o que é, do que se trata, para que serve, qual o teu propósito. Você pode até morrer, se tiver algum médico assistindo isso aqui, a pessoa pode ter uma parada cardíaca se tiver algum problema de tomar 3 copos ou 4 copos, não sei. É impactante. Quando eu falei da alta magia, que eu fui iniciado na alta magia, não quero que você fique achando ou tendo uma mal impressão de mim. Como eu falei, eu mudei. Eu desisti daquelas coisas que eu fazia de alta magia. Eu parei de fazer alta magia. Porque aquilo estava me prejudicando muito. Eu não estava conseguindo dormir. Eu não conseguia dormir mais. Eu não tinha sono. E toda vez que eu tinha sono, eu começava a viajar para vários lugares. Eu começava a ter sinapses assim. Eu começava a ter... E se você vai perguntar para alguém, e a pessoa fala, não, isso só é memória. Isso é só criação da sua mente. Isso é coisas que... efeito do ayahuasca, não sei o quê. As pessoas vão ter várias interpretações sobre isso. Mas eu abandonei a alta magia, eu parei as práticas de cabala, muitas outras coisas assim. Se você quiser conversar comigo a respeito disso, detalhadamente, porque tem vídeo que a gente não pode falar. Aqui no vídeo tem coisas que a gente não pode falar. Tem coisas que eu não posso simplesmente falar para vocês aqui no vídeo abertamente. Mas eu estou contando a minha experiência com a ayahuasca, para que você, se um dia você for tomar, você já está sabendo, aqui através desse testemunho, através dessa conversa, através do que eu estou falando para você, que é a mais pura verdade, a mais pura realidade. Eu não recomendo que você vá lá e toma, eu vou tomar aqui só por esportiva, porque eu sou bom e tal. Eu fui, eu não sabia, esse amigo me levou, ele nem sabia também. E foi uma coisa impactante para mim. Foi muito forte para mim. A experiência foi incrível para mim. Então, meus amigos, eu sei que é forte, é impactante o que eu estou falando para vocês aqui. É forte. Eu sei disso, é forte. Eu tive várias experiências. Eu dei trabalho lá. Lá eu dei trabalho. Você sabia disso? Dei trabalho, porque tinha hora que eu queria ir embora. E eu sei que esse meu amigo lá falou, Max, mas tu me fez uma vergonha agora, cara. Eu falei, não é que eu fiz vergonha, porque eu queria ir embora. E você não queria ir embora, não queria deixar eu ir embora. E ali, eu sei que eu comecei numa tarde, virei a madrugada e fui para um outro dia. Outro dia foi um monte de outras coisas que aconteceram. Depois a gente foi passar por uma palestra, depois a gente passou por teve os louvores, os cânticos, depois nós fizemos meditação. Lá teve uma hora que a gente sentou para fazer meditação, foi muito bom, foi legal, mas a sinapse das coisas estava na minha mente o tempo todo. Estava acontecendo o tempo todo na minha mente. Outra coisa, quando eu tomei a 3ª dose também. E tem muita coisa, gente, para me falar, mas eu vou falar em outro vídeo, que já tem 1h10 já aqui. Tá muito grande, eu vou falar em outro vídeo para não ficar muito longo. Essa voz que falava comigo na minha consciência falava que eu iria conhecer, ia me deparar com um conhecimento muito grande e que eu vim de encarnações passadas com o dom da comunicação. E realmente, eu tenho o dom da comunicação. Mas a minha missão é ajudar as pessoas, é ajudar o próximo, é ajudar você, é te orientar com a numerologia cabalística, com os meus conhecimentos de cabala, com os meus conhecimentos de hipnose, hipnoterapia. São áreas diferentes. Sim, são áreas diferentes. Mas que eu amadureci muito, amadureci demais. E eu acho que se eu não tivesse alterado o meu nome também, eu acho que eu estaria numa vida na sarjeta, na miséria, como eu tinha passado, como tinha acontecido comigo, né? E eu acho que tudo tem um porquê. E a cabala diz que tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Nada é por um acaso. Nada é por um acaso. Eu tive sinapses, viu, Silvani? Eu tive sinapses
quando eu tomei a terceira dose, eu tive sinapses da minha vida no futuro. Eu velho. Eu estava, sabe como? Vou te explicar. Sentado numa cadeira de balança, balançando. Tinha um lago bem na minha frente, uns 40 metros na minha frente tinha um lago. E eu estava numa casa que tinha uma área. Minha mente lembra tudinho. Minha área. E eu balançando ali, na cadeira. E ali eu tinha meus 88 anos de idade. Eu lembro. A sinapse me levou lá. Isso foi depois que eu tomei a terceira dose do ayahuasca. E outra coisa também. Eu vi o meu velório. Eu fui pro meu velório. E por incrível que pareça, ninguém da minha família foi no meu velório. Ninguém. O meu filho foi. O João Lucas estava lá. O João Lucas já era um homem bonito, casado com uma mulher branca, do cabelo preto, né? Inclusive ele estava de equipar, e isso foi um orgulho para mim. Eu não sei se a mente da gente, se isso é uma memória falsa lá do futuro, criada pelo ayahuasca, ou se isso é real, mas para mim foi muito real. Muito real. Depois que eu fui estudar hipnose PNL, que eu estudei muito, viu, gente? Estudei. Eu tenho 9 formações, viu? Tenho 9 cursos. E depois que eu estava estudando com um professor meu, um professor que eu tive de PNL, ele falou assim para mim: Max, a nossa memória, a nossa mente subconsciente, ela cria memórias falsas. Inclusive depois, eu vou até mandar esse vídeo para alguns amigos meus, hipnólogos, hipnoterapeutas, e ele diz assim, que a nossa mente, ela cria memórias falsas. E outra coisa, muito importante que eu aprendi também, que eu já estudava Cabala, eu já sabia, depois, né? Depois foi fazer sentido para mim, que dizia assim, que nós estamos aqui em uma passagem curta e rápida, a nossa existência, ela é rápida aqui, é um sopro. Se você viveu até 120 anos, você não viveu muito, você viveu pouquíssimo. Tua passagem foi assim, ó, rápida. Olha para as pessoas geniais atrás aí. Albert Einstein. Olha aí, até esses dias agora eu estava estudando sobre a vida de Nietzsche. Estava estudando sobre Baruch de Spinoza, lendo algumas coisas sobre ele. E esses homens, eles passaram tão rápido e deixaram um legado. Meu amigo, não vou colocar muito não, daqui 100 anos, ninguém vai lembrar de você. Ninguém nem vai saber que você existiu. Talvez daqui 100 anos alguém vá assistir esse vídeo. Se você estiver assistindo esse vídeo daqui 100 anos, se isso que eu passei é verdade ou não é verdade, o que eu passei ou foi criação da minha mente, eu não sei te explicar. Mas o ayahuasca foi muito real para mim, foi verdadeiro ali, foi real, como eu estou falando agora para essa câmera, como eu estou aqui, dentro da minha casa, conversando, nós estivemos fazendo esse croma aqui, real para mim. Tá entendendo como é que é real? O ayahuasca mostrava segredos da Magen, das 2 letras aqui, o Dalet, para mim. Como que eu sabia disso? E depois eu fui saber disso em 2015, de 2012 para 2015. Era situações difíceis. Só que o ayahuasca também me mostrou, falou assim, que você vai ser jogado dentro de um presídio, você vai viver com vários criminosos de alta periculosidade lá dentro, para você saber o que é. Só para tu saber o que é. É uma lição. Tá lá na vidas passadas e tava no meu mapa. E eu fui jogado dentro de um presídio com criminosos, bandidos perigosos. Eu inocente, sem ter matado uma mosca, sem ter feito nada de errado. Mas eu fui para ali para me aprender, contra a minha vontade, mas eu fui lá. Por mais que eu falava e se explicava, piorava a minha situação. Para você ver que você vive num país que não tem justiça, não existe justiça, cara. Não pensa você que você tem justiça, não tem. O advogado que você pagou para ele só quer saber do teu dinheiro, mais nada. Não tem justiça, é você por você mesmo. Não tem nada mais. O teu pastor, o teu líder religioso, ninguém vai te ajudar. Você não tem um amigo. Você não tem ninguém por você aqui, é você e você mesmo. Não pensa que alguém está se importando com você. É um tapa de realidade mesmo que eu estou falando para você. Não pensa que ninguém está se importando contigo. Se você se alimentou, se você está dormindo, se você está bem. Não interessa. Tem gente da tua família que vai viajar 300 quilômetros para te enterrar.
para ir te ver a última vez no cemitério, para te enterrar. Mas ele não tem coragem de atravessar a rua para ir na tua casa, tomar um café com você, conversar com você. Tem pessoas da tua família que não tá nem aí para você. Tá entendendo? Eu não vou dar nome da minha família porque a família por parte de pai ainda piorou ainda. Por parte de mãe não vou nem falar, porque o pessoal se toca. Eu não vou ficar ligando para ninguém, nem para irmão, nem para primo, nem para ninguém. Eu não vou fazer isso. Se quiser me ligar, sabe onde eu tô, sabe onde tem meu número. Mas eu acho que você entendeu, né? Eu acho que você entendeu. E eu acho que eu já falei até demais aqui nesse vídeo. Mas é que é isso. É isso. Procure a sua liberdade, procure a sua paz, procure fazer o bem, procure viver. O Eterno, Ele nos dá a vida. Ele nos capacita. Ele nos dá o conhecimento para que a gente possa viver. Ele deixou na nossa Torá para que nós possamos viver de acordo com os seus mandamentos, seus 613 mandamentos. E essa minha experiência com ayahuasca, eu não recomendo que você vá lá e tome de uma vez, ou que você vá em algum lugar tomar, se você não se preparar bem para isso. Acho que eu vou ter que gravar um segundo vídeo, porque tem mais coisas que eu quero falar. Então, se você quer saber mais, no próximo vídeo você vai saber mais coisas sobre essa minha experiência, o que eu penso, o que eu recomendo. E você, que esse vídeo seja de exemplo para você, uma reflexão para você. Uma reflexão, tá? Eu trabalhei mais de 20 anos apresentando programa de rádio, televisão, né? Editando vídeo, áudio. E tem hora que eu paro para me fazer uma reflexão na minha vida. Todos os dias eu faço reflexão na minha vida. E faça isso também. Faça uma reflexão naquilo que você fez, porque o que você fez hoje você vai colher, ou daqui a alguns anos você vai colher. E o futuro é uma caixinha de segredo. É um segredo que a gente não sabe. É isso. 1h18 de conversa. Foi a minha experiência com ayahuasca. É um vídeo um pouco polêmico, mas espero que você compartilhe com outras pessoas também. Alguém que está querendo tomar ayahuasca e não sabe. Tá aí. Como eu falei, é a minha experiência. É a minha opinião, minha vivência, o meu ponto de vista, a minha experiência. Ok? Grande abraço para você. Muita luz. Que o Ser Supremo, Kadosh bendito, Kadosh Baruch, o Eterno de Israel, esteja com você na sua vida, te iluminando. Grande abraço e até o próximo vídeo, onde vamos dar continuidade. Um abraço para você. Até mais.